Oi, bem-vindos ao canal Geriatria em Família. Eu sou o Dr. Rangel, médico geriatra, e ao meu lado... Dr. Regis, médico geriatra também. Somos irmãos e hoje mais um assunto importantíssimo, obesidade. Vamos explicar o que é obesidade, como ela se manifesta, como ela é diagnosticada e como tratar esse problema. Vamos explicar também sobre os medicamentos da moda, tá todo mundo falando sobre isso. Medicamentos como Saxenda, Ozempic e Mounjaro. Tudo explicado de forma prática, simples e imparcial, para que você, pessoa idosa, familiar ou cuidador, entenda bem desse assunto e coloque as nossas dicas em prática. Então, um copo d'água, uma maçã, que hoje o assunto é obesidade. Obesidade é quando o corpo acumula gordura em excesso, prejudicando ou não a saúde. Nos idosos, isso é mais delicado, pois o corpo muda com o envelhecimento. Com o passar do tempo, o metabolismo fica mais lento e assim o corpo queima menos calorias e acumula mais gordura. Além disso, ocorre o processo de perda de massa muscular, chamado sarcopenia. Isso também facilita o ganho de peso. Muita gente acha que estar cheinho na terceira idade é normal, mas não é. Isso pode acarretar o surgimento de outras doenças, como diabetes, pressão alta, dores articulares e dificuldade para se locomover. Por isso, Regis, tratar a obesidade não é só uma questão de estética, mas de viver com mais disposição, independência e saúde. Vamos explicar agora como a obesidade se manifesta no dia a dia. Como a obesidade se manifesta nos idosos? Além do peso a mais na balança, ela traz alterações que afetam a rotina, como cansaço. Cansaço para atividades simples, como caminhar ou subir escadas. Dores nos joelhos, quadris e coluna, porque o excesso de peso sobrecarrega essas articulações, causando dor. Outra manifestação é a falta de ar, principalmente em pessoas que têm problemas pulmonares ou cardíacos. Dificuldade de locomoção, se levantar da cadeira, fazer caminhadas longas. Isso se torna difícil e com risco de quedas. A obesidade também piora, também descompensa problemas comuns à terceira idade, como hipertensão, diabetes, colesterol alto, insuficiência cardíaca, etc. E pode gerar problemas ainda mais graves, como infarto ou derrame. Outro ponto importante é a obesidade sarcopênica, quando a pessoa tem muita gordura no corpo e pouca musculatura. Isso deixa a pessoa mais frágil, com menos equilíbrio, que também pode levar a quedas. A obesidade também aumenta a apneia do sono em pessoas que já têm esse problema. Isso faz com que ela tenha pausas prolongadas durante o sono, respira pior enquanto dorme e fica mais cansada e tem sonolência no dia seguinte. E por último, a obesidade prejudica a autoestima. Com isso, a pessoa fica mais isolada, sai menos de casa, se envolve menos em atividades sociais. Tudo isso pode deixar a pessoa mais ansiosa ou depressiva. E como saber se a pessoa idosa tem obesidade? Tudo começa por uma consulta médica. Lá o geriatra vai fazer uma avaliação completa. Uma ferramenta comum é o índice de massa corporal. É uma conta simples. Em cima o peso e embaixo a altura vezes a altura. Por exemplo, se a pessoa pesa 80 quilos e mede 1,60, 80 dividido por 1,60 vezes 1,60. O número final não pode ficar acima de 30. Abaixo de 30 não é obesidade. Acima de 30 é obesidade. Essa é uma conta grosseira porque ela não leva em conta a composição corporal. Ela pega só o peso total e a altura. Mas é um cálculo simples que pode ser feito sem problema nenhum, tanto pelo médico como pelo próprio paciente. Isso mesmo, o índice de massa corporal não é tão confiável nos idosos porque a musculatura vai diminuindo com a idade. Outro valor importante é a circunferência da cintura, porque a gordura visceral é um índice importante para diabetes, pressão alta e doenças cardíacas. E como essa medida é feita? É simples, uma fita métrica colocada ao redor da cintura, na altura do umbigo, sem camisa. A barriga não pode estar nem muito encolhida e nem muito solta.
E quais os valores ideais? Nos homens, abaixo de 94 centímetros. Acima de 94 já há um risco de problemas de saúde. Acima de 102 centímetros, o risco aumenta mais ainda. Isso indica obesidade abdominal. E nas mulheres, ideal abaixo de 80 centímetros. Acima de 80, risco aumentado. E acima de 88 centímetros, o risco aumenta mais ainda, já indicando obesidade abdominal. Esses dois itens que acabamos de explicar, o índice de massa corporal e a circunferência abdominal, podem ser usados como guias, como ferramentas, mas não podem ser encarados como valores absolutos ou levados ao pé da letra. Cada caso é um caso. Com a ajuda do profissional médico, da nutricionista, esses valores podem ser considerados normais ou não. Agora, vamos ao tratamento, começando pelo ponto mais importante, mudanças no estilo de vida. Mas para fazer isso da forma correta, precisa de muito cuidado e orientação adequada. Primeiro passo, todo mundo já sabe, a alimentação. Uma dieta equilibrada, rica em nutrientes e com calorias controladas. Significa comer muito frutas, legumes, grãos integrais, proteínas magras, frango, peixe, ovos e laticínios, tudo com pouca gordura. E evitar as comidas industrializadas, os ultraprocessados. Aí entram refrigerante, salgadinhos, biscoitos recheados, fast food. Isso tudo tem muita caloria e poucos nutrientes. E nada de dietas muito restritivas. Muitos idosos fazem isso. Quando começam a cuidar da alimentação, tiram alimentos importantes. Eles precisam de proteínas para manter os músculos e a energia do dia a dia. O ideal sempre é procurar uma nutricionista. Essa profissional pode montar uma dieta com alimentos gostosos, saudáveis e que respeitem as preferências da pessoa idosa. Segundo pilar para o tratamento, atividade física. São essenciais, mas tem que estar relacionado à condição física do idoso. Por exemplo, caminhadas leves, meia hora, 3 a 5 vezes por semana, exercícios de fortalecimento muscular, usando pesos leves ou elásticos para fortalecer a musculatura, e outras atividades como yoga, pilates, hidroginástica e alongamentos, que ajudam muito no equilíbrio e flexibilidade. Esses exercícios que citamos não são só para emagrecer. Eles aumentam a força muscular, melhoram o equilíbrio e diminuem o risco de quedas. Mas é fundamental que exista orientação adequada de profissionais como fisioterapeuta ou educador físico para evitar lesões. Outros cuidados também ajudam. Dormir bem, 7, 8 horas por noite e gerenciar o estresse. Sono ruim e ansiedade aumentam o apetite, a pessoa come mais, com tendência à obesidade, e piora a qualidade de vida e a disposição no dia a dia. E a família tem um papel essencial. Cozinhar alimentações saudáveis juntos, fazer atividades em grupo, como caminhadas, ou incentivar pequenos hábitos de vida saudáveis. É um trabalho em equipe. E por fim, a redução de peso na pessoa idosa tem que ser lenta, de meio quilo a 1 quilo por mês. Isso para evitar perda de musculatura. Tem que ter paciência. O foco é melhorar a saúde e não reduzir números na balança. Quando o tratamento não medicamentoso ou as mudanças do estilo de vida não são suficientes, ou quando a obesidade pode trazer riscos à saúde da pessoa idosa, está indicado o tratamento medicamentoso. Não existem muitos remédios aprovados para a obesidade. Mas hoje vamos falar sobre uma classe de medicamentos que está na moda, está em evidência. Muitos pacientes nos procuram perguntando sobre esses medicamentos. Os nomes comerciais mais comuns são Saxenda, Ozempic e Mounjaro. Esses medicamentos que o Rangel falou são os inibidores da GLP-1, que são uma classe de medicamentos que imitam o hormônio GLP-1. Esse hormônio regula o apetite, regula a saciedade e controla o açúcar no sangue. Eles estão revolucionando o tratamento de obesidade, mas na pessoa idosa deve haver algum cuidado. Tem que ser usado com cautela. Esses medicamentos foram desenvolvidos para o tratamento do diabetes. Depois se percebeu que eles ajudavam na perda de peso.
Eles são aplicados por via subcutânea, ou seja, através de pequenas agulhas logo abaixo da pele. Quais são os principais benefícios desta classe? Eles ajudam a reduzir o peso corporal de 5 a 20%, melhoram o controle de doenças como colesterol, pressão, diabetes e ajudam a diminuir o risco cardiovascular. Então, eles conseguem reduzir o peso, melhorar a mobilidade e reduzir o risco de complicações relacionadas à obesidade. Como toda medicação, eles também podem causar alguns riscos. Quais são? O mais comum, náusea, mas também podem dar vômitos, diarreia, constipação e, em casos mais raros, pancreatite e problemas na vesícula biliar. Além disso, na pessoa idosa também pode acontecer desidratação e perda de massa muscular rápida. Isso exige atenção dobrada. Esses medicamentos, Saxenda, Ozempic, Mounjaro, além de outros dessa família, não são mágicos. Eles funcionam bem quando combinados com alimentação adequada e exercícios físicos. Além disso, nos idosos deve haver uma monitorização rigorosa para evitar a perda de peso muito rápida. E um alerta importante: nunca use esses medicamentos sem prescrição médica. Os idosos têm mais risco de complicações e efeitos colaterais. Sempre procure um médico capacitado em tratar a obesidade. Lembrando que na pessoa idosa, o foco é melhorar a saúde, mantendo a musculatura e a independência, não apenas perder peso. A obesidade nos idosos é um desafio, mas pode ser tratada desde que haja planejamento e cuidados. Comece com mudanças no estilo de vida, dieta adequada, exercícios leves e apoio familiar. E quando necessário, alguns medicamentos podem ser usados, mas sempre com orientação e acompanhamento médico. Medicamentos muito falados hoje em dia, como Saxenda, Ozempic e Mounjaro, são promissores, mas têm risco, principalmente nos idosos. Por isso é fundamental o acompanhamento com o geriatra ou com um profissional habilitado, capacitado, acostumado a tratar a obesidade. Cuidar da saúde é um gesto de carinho com você mesmo ou com quem você ama. E um pequeno passo já faz uma grande diferença. Agora, gostaríamos de fazer um pedido especial. Que você não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar um joinha toda vez que você assiste o nosso vídeo. Isso faz com que o YouTube espalhe, divulgue, faça esse vídeo chegar a muito mais pessoas, muito mais idosos que podem também se beneficiar dessas informações. Além disso, compartilhe nos seus grupos de amigos, familiares e da comunidade. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!